Olá pessoal, bem-vindos, esse é o canal do Bella Ciao. Eu sou Angélica Guiar, hoje é 6 de setembro de 2020, eu falo aqui da região da Lombardia, na Itália. Bem-vindo se você é a primeira vez que está assistindo um vídeo do canal. Eu falo um pouquinho da minha experiência aqui na Itália. E se você já assiste os vídeos, que legal, fico feliz, né? Sempre procurando alguma coisa interessante para falar para vocês. Misturo um pouquinho da minha história, algumas coisas que estão acontecendo, né? Pois é. E o que está acontecendo essa semana? Essa semana estamos nos preparando, a Itália inteira, para a volta às aulas, que vai acontecer agora, dia 14 de setembro, né? Muito medo, né? Tem muito medo, tem apreensão, né? Por conta do coronavírus, que nós não temos ainda vacina. Mas enfim, vamos ver o que vai dar, né? Essa semana também foi movimentada porque o Berlusconi, o Berlusca Nacional, pegou o Covid-19, né? Tá com coronavírus, né? Tá internado. Berlusconi vai fazer 83 anos, me parece semana que vem, né? Então, os médicos estão bastante preocupados porque ele tem um histórico, né, complicado, que operou do coração, dizem que não faz muito tempo. Essas coisas a gente não fica sabendo. Agora que saiu esse estado dele de saúde complicado, então tá todo mundo, né, apreensivo aí, porque o Berlusconi é um personagem, né? Agora inócuo, né? Porque por conta da idade ainda faz falar de si, né? Por conta dos seus escândalos amorosos, estava com uma moça de 30 anos, agora tá com uma de 27, me parece, uma coisa assim, mas tem anos e anos mais nova do que ele, e isso ainda, né, no mundo político, ele é um homem ainda muito rico, né? Eu esqueci de desligar meu telefone, pessoal, desculpa. Eu não vou editar, como eu não vou editar, eu vou pedir desculpa, eu vou continuar, porque tá tarde, agora são 8h37 e eu queria fazer esse vídeo, então vocês me desculpem, esqueci de desligar o tal do telefone. Na verdade são dois, deixa eu aproveitar e vou desligar o outro também, porque assim a gente não vai ter surpresas, né? Então, e todo mundo, né, tá apreensivo. O Berlusconi, como eu tava falando, ele não apita mais nada, tem ainda o chefe aí, o presidente da Força Itália, do partido Força Itália, mas na verdade, né, tá até moderado, né, ele é de direita, né, mas é uma direita já inofensiva. Berlusconi, né, nem faz rir mais, porque depois do Berlusconi teve gente muito pior do que ele, né. A gente viu aí no mundo, né, o Trump, Bolsonaro, enfim, outros aí mais malucos do que o Berlusconi. E no final, ele só mostrou que, né, não era assim tão, né, jogou a Itália no ridículo por um período, né, um pequeno dano ele causou na imagem, porque quando falava Itália, todo mundo bunga bunga dos escândalos, das festinhas que ele fazia, né, com a mulherada, enfim, envolvido com prostitutas, baby prostitutas, né, meninas de 16 anos, 15 anos, uma coisa assim, uma podridão, enfim. Mas a gente espera que ele se recupere, né? Tá todo mundo aí fora da política, uma pessoa que tem o seu carisma, tem as suas redes de televisão, né? Tem as TVs, porque na Itália tem 3 TVs agora no canal, não é canal aberto, porque se paga a TV na Itália, é do Estado, né? TV aberta é do Berlusconi, né? Que ele tem 3, 4 canais. Eu não vejo nenhum canal dele já. Ideologia, eu não envia. Eu vejo 3 canais, o RAI 1, RAI 2, RAI 3,
e Hiplay, né, que agora você pode ver tudo que você quiser ver, e não vejo mais nada do canal aberto. Depois eu vejo, tem Sky, graças a Deus, então eu faço a minha programação e não vejo os canais do Berlusconi, mas já assisti, porque eu acho importante, né, quando eu cheguei na Itália, quando você chega num país, você tem que, né, tomar um banho de tudo, inclusive de programas trash, né, porque tem muito trash, não é muito pop, as coisas do Berlusca, então, mas só que ele te ajuda a pensar, né, a ver como é que funcionam as coisas no mundo real, né, porque o italiano, como dizia o Gianni, na primeira casa onde eu fiquei, na Lombardia, em Piemonte, ele dizia assim que o italiano médio, ele falava, sempre quando ele falava alguma coisa, ele falava italiano médio. Então, a maioria das pessoas, né, tem um modo, né, não digo padrão, mas quase, né, de pensar, de se comportar, né, então é muito fácil as TVs, né, manobrarem tudo isso, né? Achei bem interessante mesmo. Enfim, então é isso. Eu acho que o acontecimento mais importante que aconteceu nessa semana foi essa, né? Então a gente ainda está vivendo aí o verão, últimos dias né? Daqui a pouco entra o outono, o clima aqui, como é que tá o clima? Tá fresquinho, né? Tá bem, né? Ontem nós assistimos uma missa maravilhosa na Duomo de Como, né? No Lago de Como, em homenagem às vítimas do Covid, né? Principalmente para os médicos, os farmacêuticos, né? O pessoal da Cruz Vermelha, os voluntários que trabalharam e morreram durante essa epidemia, né, o auge, né, ainda tem gente morrendo, gente, na Itália, me parece 11 pessoas de Covid, mas assim, muito inferior, né, você vê que o contágio, se a gente for comparar com a França, com a Alemanha e outros países, né, estão bem maiores, né, então, para você ver que, né, então a Itália está, graças a Deus, né, esperando que os outros países também melhorem, né, como diz o Papa Francisco, né, a gente não está, né, não tá nesse barco sozinho, então tem que estar todo mundo bem, né, o mundo inteiro tem que ficar livre desse vírus para a gente poder tocar a nossa vida, né, porque o mundo, querendo ou não, é globalizado, está tudo interligado, né, então é uma grande conexão, né? Então as coisas têm que funcionar para os negócios, para as viagens, para os intercâmbios, né, culturais, né, existenciais aconteçam. Ainda bem que tem abençoado a internet, né? Que, por exemplo, eu que estou aqui na Itália, estou falando aí com você que, sei lá, você pode estar em qualquer outra parte do mundo, né? Pode estar no Brasil, tem interesse aqui na Itália. Por conta disso, me lembrei agora, me parece que eles vão liberar, por exemplo, quem chega do Brasil pode apresentar um teste que você não tem o coronavírus, ou aceitar fazer um teste quando chega no aeroporto, né? Para ver se você tem coronavírus ou não. Eu achei isso bem interessante para os casais. Eles falaram, os casais que se separaram durante a epidemia, imagina, né? Eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse ido para o Brasil, meu filho insistiu tanto, né? Se eu tivesse ido para o Brasil, eu ia ficar, não podia entrar na Itália, meu marido ia ficar aqui sozinho meses e meses e meses e meses. Isso é realidade. Isso aconteceu com muita gente que viajou, quando viu não pôde mais voltar e ficou lá. Mostraram outro dia na TV uma história linda de um casal de japoneses, eu não sei, ou eram coreanos, que eles foram em viagem de lua de mel, e me parece que eles estão em Cabo Verde, num país assim, e eles ficaram lá por conta do lockdown, não tem mais voo, e eles ficaram presos, e eles começaram a mandar documentários pelo Facebook, pelo Instagram,
fotografias, e foi um negócio que funcionou tanto que eles viraram embaixadores, né? O governo do país concedeu um título para eles, que eles viraram embaixadores do país, porque eles fizeram tanta publicidade do lugar, que tantas fotos, que chamou atenção. Olha só que coisa incrível, né? E dessas histórias bem assim, que eu adoro, eu acho que a vida é um grande milagre, eu acho, sabe, que você, quando você menos espera, sabe, vem aquela luz, você tem que estar, né, com as antenas ligadas para captar o que acontece, mas pode acontecer coisas boas. Então, hoje, para terminar o vídeo, eu vou falar bem rapidinho de um livro maravilhoso que eu tô lendo. Eu já tinha visto na TV esse autor falando sobre esse livro, e eu comprei, eu passei ontem e achei o livro e aí comprei. É do Oscar Farinetti, Serendipity. O que é isso? É sorte, os erros que deram certo, né? Porque tem muita coisa, isso acontece muito na história da arte, na ciência, né? E tá cheio de exemplos assim, né? Então ele fala, o tal negócio do que você perde o ônibus ou perde o avião e tem que dormir no aeroporto, ou tem que ficar na estação, ou tem que ficar mais tempo, aí vem aquela pessoa, te pede uma informação e quando você vê a pessoa, é o amor da tua vida, né? Grandes histórias. Tem gente que se conheceu no hospital, num pronto-socorro, com a perna quebrada, sabe? Em velórios. Então, olha que coisa interessante a vida, né? A vida alguém, o criador é um gênio, é uma coisa assim, né? Então tá acontecendo. Então você tem que estar, né? Você tem que estar preparado, né? Preparado para várias circunstâncias, né? Então, tem vários, ele conta 50 histórias de sucesso, né, que aconteceu desde a Coca-Cola, que a Coca-Cola foi bem interessante, que um farmacêutico inventou, que me parece que nos países da América Central, me parece, eles usavam a coca. A coca é a folha da coca, mas a cola, que é uma como chama? Uma semente, né? Então eles misturavam com vinho essa semente e dava para a pessoa, né? Então a Coca-Cola nasce como um remédio para tosse, me parece, como se fosse um xarope, misturava nesse vinho, e também para cansaço, né? Aí o que aconteceu? Como as pessoas na época não queriam tomar álcool, né? Quando ele inventou isso, acho que 1700 e alguma coisa, 1786, uma coisa assim. Então ele misturou, ao invés de misturar, ele tirou o vinho, né? E colocou esse componente da cola, né? Então ficou, aí depois o coitado, para pagar, porque ele acreditava nesse xarope, né? Ele acabou oferecendo os copos e tal para as pessoas que iam lá na farmácia dele. E nessa invenção que foi dando certo, ele acabou vendendo para pagar as dívidas que ele fez. Quando ele inventou a Coca-Cola, ele morreu 2 anos depois e tinha muitas dívidas, então ele teve que vender a fórmula, né, da Coca-Cola, que teve algumas alterações. A história é um pouquinho longa e tem algumas datas e tudo, e foi vendendo, passando de mão em mão, e olha só, e virou o que é a Coca-Cola, né? Diz que tudo começa quando eles inventam aquela garrafinha da Coca-Cola, né? Aquele layout que onde você estiver, né? E o preço baixo, né? Que isso eles têm que vender, uma Coca-Cola tem que custar pouco, então é a quantidade, né? Então é o layout da Coca-Cola que qualquer um pode reconhecer, né? E foi que era para ser um xarope, virou uma bebida. Eles, né? Começaram a negociar, passar de mão em mão e virou esse mega produto que a gente conhece, né?
E depois, mesmo que eles imitem tudo, mas a Coca-Cola já ficou fixada, né, no imaginário das pessoas aí, acho que do mundo inteiro, né. E depois ele fala também, dentro das histórias, são muitas histórias, depois eu vou ler com calma, se tiver mais alguma legal eu vou contar. Tem a da champanhe, também muito, que as pessoas têm como fala, tem uma lenda, né, que dizem que foi Dom Perignon, né, um padre, um franciscano, um padre dentro de um mosteiro, né, que fez essa Dom Perignon de um erro, né. Na verdade, isso não tem nada a ver, por conta que pode ter sido um frade, né, um frate, ou um frade em português, que tenha também acontecido esse erro, né? Porque a champanhe nasce de um erro. Por que erro? Porque a champanhe, ela vem, quem traz os vinhos, né? Porque a champanhe é um vinho. Quem traz os vinhos para a França foram os gregos, né? Então, a Grécia a França está na frente da Itália e da Espanha, de Portugal, né? Na história dos vinhos, 2 séculos, né? Então, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, foram os gregos que fundaram a cidade de Marsília, né? No sul da França, que leva, né, as parreiras, né, e começam a fabricar o vinho. Então, a gente sabe que o vinho é uma série de fatores, né, vai o clima, vai o solo, vai o tipo de uva que se adapta àquele solo, o tipo de processo que ela sofre, né, uma série de fatores, né. Enquanto que a champanhe, eles levaram mais para o meio, né, para o meio norte da França. E o que acontece, né? Mais para cima um pouquinho, a champanhe, a uva, o clima era mais frio. Então, o clima, eles falam que tem que ser um inverno, tem que ser um calor, não muitos dias de calor, mas muito intensos, né? Por exemplo, a Itália é mais úmida, né? Tem calor, mas tem muita umidade na Itália. E na França o calor é mais seco. O verão é mais seco, então isso propicia um tipo de uva especial. E aí eles tentaram plantar lá mais pro norte, né, da Riviera Francesa, né, da Provença, mais para cima um pouquinho. E o que acontece? O frio, ele interrompia o processo, né, de fermentação dessa uva. Então era um erro, né? Ela congelava, o frio congelava. Caía a temperatura e parava a fermentação. Aí, o que acontecia? Quando começava a esquentar um pouquinho, ele fermentava 2 vezes. Isso era um erro, porque não podia fermentar 2 vezes, né? Mas era o que acontecia, né? Então, eles arrumaram, né? Dentro desse erro de fermentar 2 vezes, eles colocaram esse vinho dentro da garrafa, né, e por uma série de acertos e de erros e acertos, né, de uma garrafa resistente, a fermentação, né, desse vinho acontece, a segunda vez ele acontece dentro da garrafa, e isso forma essas bolinhas, né, as bolinhas da champanhe, porque ele fermenta dentro da garrafa. Olha que coisa incrível. E nasceu de um erro a champanhe. Olha que interessante isso, né? Bem interessante. Então, para dizer, né, tô feliz, tem algumas histórias. Essa semana tô bem positiva, porque eu tô vendo, assim, os meus amigos, tô vendo muita gente realizando coisas, assim, né? Eu não consegui fazer nada de grande, tô cuidando da minha saúde, né? Estou colocando as minhas coisinhas em dias, mas esse ano não consegui fazer nada né? Mas eu estou bem, estou conservando a minha saúde. Apesar que levamos um susto com a minha neta de 3 anos, que tinha uma suspeita de Covid e ela foi tratada só com medicação de Covid, mas está bem, graças a Deus, assim. Enfim, você está assim, esse ano você tem que levar assim, com o coração na mão, né? Mas enfim, então eu tô feliz por conta de algumas pessoas da minha família, alguns amigos que estão, né, realizando coisas importantes durante esse ano. Eu falo, mesmo que não sou eu, mas eu fico feliz pela alegria dos outros.
Então, eu estou muito feliz, que seja a tua história também, que você está conseguindo ou não se sair bem numa circunstância. Olha, conheço gente que está mudando de casa, está comprando carro, está mudando de emprego, está tendo filho, está casando. Isso é ótimo, tá fazendo muitos cursos, né, pela internet, ou tá planejando uma viagem, já tá se organizando. Isso é ótimo e eu espero que você consiga fazer alguma coisa de extraordinário também esse ano, mesmo que seja pequeno, sabe, para algumas pessoas não muito significativo, não importa. Nem eu falei, gente, vamos aproveitar esse período, essa pausa e vamos fazer alguma coisa. Eu falo principalmente pessoal no Brasil, né? Quem está na Europa está tomando fôlego, né? A gente que está aqui, a gente está, né, ainda, né? Ontem, durante a missa lá que fizeram em Como para as vítimas do Covid, era uma coisa, eu não chorei ainda, mas eu tenho que chorar. Não sei quando eu vou chorar, mas eu tenho que elaborar esse luto. Como está acontecendo ainda as coisas no Brasil, não consegui ainda parar, mas eu preciso me retirar. E eu sinto que eu preciso. Mas não vou entrar em depressão, vou continuar fazendo os vídeos e tal. Só que eu preciso elaborar esse luto, é alguma coisa que está dentro. Acho que você que está aí também está sentindo a mesma coisa. Quem foi atingido, perdeu um ente querido, ou sabe de alguém que perdeu alguém, está sofrendo. Então, você sabe o que eu estou falando. Então é isso, pessoal. Beijo grande, boa semana, até o próximo vídeo.